Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, vamos começar então. Para aquecer aí os tambores, eu vou pedir para o Felipe e para o Renato explicarem rapidamente, bem rapidinho mesmo, o que a empresa deles faz. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Eu sou o Felipe, lidero a área de produtos da Olist. A Olist é um ecossistema de soluções digitais para PME no Brasil. Nós servimos PMEs aqui há 10 anos em diversas verticais, né? Nossa missão é fazer com que eles vendam mais e operem melhor os seus negócios. A gente opera na vertical de sistema de gestão, né, com um sistema ERP clássico, com as funções clássicas de um ERP, módulo fiscal, módulo financeiro, módulo de vendas, etc. Temos integrações, então a gente se integra às principais plataformas de e-commerce e marketplaces do Brasil. O nosso seller consegue operar a sua loja, a sua plataforma dentro do nosso ecossistema. Temos módulos financeiros e uma tese de Embedded Finance. Então hoje temos conta Olist, módulos de pagamento, adquirência, crédito também, negócios em logística, então temos um gateway logístico. E a nossa tese é all-in-one. A gente acredita que o nosso seller ele vai extrair valor do ecossistema em um go-to-market e um produto conectado. Então, todas as nossas jornadas, elas se cruzam, o que se conecta muito com o tema desse talk, que é automação financeira. Boa tarde a todos. Eu sou o Renato, CEO da Yugo. A Yugo é uma empresa de tecnologia com um ecossistema completo de tecnologias financeiras para empresas. A gente atende empresas dos mais variados setores, dos mais variados tamanhos, oferecendo soluções que ajudem a tirar a complexidade dos seus negócios, desde uma cobrança simples, passando por uma recorrência, ajudando eles a fazer comissionamentos dos mais variados, multi-comissionamentos, multi-split, tudo isso que realmente tire um pouco da fricção nessas empresas para elas crescerem os seus negócios e gerarem mais valor para os seus clientes. Legal. Como que a IA e as outras tecnologias de machine learning estão hoje transformando as estratégias de integração financeira do e-commerce? Vamos lá. É engraçado e, por incrível que pareça, muito da inovação para a PME no Brasil, quando a gente fala em sistema de gestão e automação financeira, ainda está em automação simples, né? Inovação para eles, hoje, né, pela simples conexão de processos empresariais e módulos financeiros, já dá um mega salto de competitividade. Se a gente pegar hoje os sellers que entram para a Olist, metade vem de um sistema totalmente offline. Então, eles rodam as empresas em planilhas, no caderninho. Então, o simples fato deles estarem conectados, né, a uma plataforma que automatiza processos empresariais, automatiza os fluxos financeiros, já dá um mega salto de competitividade versus competidores, né? E nessa linha, né, a gente considera os early adopters, esses sellers que estão conectados e automatizados. Eu vejo 3 grandes dimensões de vantagem, né? A primeira delas é a economia de custo, a segunda é rápida tomada de decisão, dado que todas as informações estão na frente do seller concentradas em uma plataforma, e terceiro é acesso. Eu vou ilustrar isso com um exemplo na Olist. Ano passado, a gente fez ponta a ponta a automatização de recolhimento de tributo interestadual dentro da nossa plataforma. Até então, um seller nosso, quando realizava uma venda interestadual, ele tinha que sair da nossa plataforma, gerar uma guia de recolhimento do imposto em uma plataforma externa, fazer o download dessa guia, pegar em muitos casos, eram centenas, se não milhares de guias, entrar na plataforma do banco e pagar guia a guia, né? A gente tem sellers que tinham 2 pessoas alocadas mensalmente só para realizar esse processo de ponta a ponta. O que a gente fez foi conectar todas as diferentes jornadas que a gente tem, né? Então, desde o processo de venda interestadual até a emissão da nota, a gente se conectou à plataforma que gera a guia. Como a gente tem uma conta Olist, a gente colocou isso no contas a pagar e com um clique o nosso seller consegue executar todo o processo. Então, as 2 pessoas que antes estavam alocadas para realizar essa tarefa, hoje elas estão fazendo alguma outra atividade. Então, só para ilustrar um pouco como que esse seller que está adotando a automação está na frente de quem ainda está no mundo offline. Acho que só complementando, você mencionou PME, né? A gente atende algumas empresas até um pouco maiores e a gente nota o mesmo padrão. Você tem empresas maiores que ainda tem muita coisa acontecendo
Caderninho talvez não, ali, porque elas já são empresas maiores, mas tem muita planilha indo de um lado para o outro, muito mais gente, muitas vezes, na verdade, envolvidas em processos de reconciliação, que muitas vezes tomam dias e dias no fechamento do mês, e que simplesmente com uma automação simples, mesmo sem você falar de IA num primeiro momento, elas já conseguem extrair bastante valor, porque elas não precisariam dessas pessoas, poderiam alocar em atividades mais nobres para que elas fizessem outras coisas com o tempo delas, em vez de ficar só batendo o número da venda com o que passou, que caiu na conta, com o quanto ela teve que pagar de comissionamento, eventualmente imposto, e ter essa visão completa da transação de uma ponta até a outra. Então não é só o PME, não. É engraçado, aqui a gente não está falando de tecnologias ultra avançadas, né? Uma reconciliação, a gente não está falando de AI, a gente não está falando de machine learning. Então, essas poucas PMEs que estão adotando a tecnologia já estão à frente de quem ainda roda no caderninho. É engraçado. Pelo que vocês estão falando, então, tem muito para avançar ainda antes da gente começar o uso até da IA. Muito caminho aí a ser percorrido. Mas se a gente olhar para daqui a 5 ou 10 anos, né, pensando no e-commerce, quais que são as tecnologias que vocês acham que vão transformar as ferramentas de automação? Daí sim vocês veem um papel importante para a inteligência artificial? Acho que só uma vez você tenha sistemas importantes para que a transação aconteça, para que o fluxo financeiro da companhia aconteça já integrados ou minimamente integrados, você vai conseguir realmente aí extrair informações que, ao colocar uma IA em cima, ela vai conseguir identificar padrões, ela vai conseguir te ajudar a tomar decisões de forma mais rápida, ela vai te ajudar a achar coisas que você não estava enxergando antes, decisão com base em dados que talvez muitas das empresas, principalmente as PMEs, com base no caderninho, ainda nem consigam tirar. Então, acho que o primeiro passo é aquilo que a gente falou, né? Integra os sistemas que você já tem ou aqueles que você gostaria de integrar, e depois, em cima disso, você começa a colocar coisas mais avançadas, e há, obviamente, uma delas, mas eu acho que tem um passo ali, um passo a passo que as empresas precisam passar para elas estarem prontas. Óbvio que aquelas que começarem antes vão estar prontas mais rápido para atuarem com essas tecnologias mais avançadas, mas se você não fizer o básico antes, eu acho que simplesmente jogar agentes de IA em cima de uma coisa que você em cima de uma operação que você nem tem a informação completa, acho que a IA pode até alucinar e começar a te passar insights que nem são verdadeiros, na verdade, na tua operação. Eu concordo, assim, você operar com plataformas que consolidam a informação e que operem tua empresa de ponta a ponta é a base para você conseguir se alavancar nas mecânicas que vão vir, né? Voltando ali para os 5 a 10 anos, na velocidade que tudo tem acontecido, prever 5 a 10 anos, acho que é loucura aqui. Mas pensando em 1 ou 2 anos, sem dúvida, inteligência de dados e IA generativa é uma avalanche que vai mudar todos os aspectos da gestão da PME. Assim, eu vejo alguns pontos aqui que estão chegando e vão tocar ali RPs e sistemas de gestão financeira. O primeiro delas, essa camada de inteligência artificial entranhada na camada de aplicação do software. A gente tem visto hoje players pilotando aplicações, agentes específicos para casos de uso específicos. Então, por exemplo, na Olist, a gente tem pensado, por exemplo, como é que eu ajudo o meu seller a precificar melhor o seu SKU. Ou como eu ajudo o meu seller a melhor preencher as informações fiscais do seu produto. Isso vai estar em todos os aspectos, com agentes autônomos, com copilotos que vão ajudar as sellers a, de fato, operar. Então, a camada ali de dados e de AI vai estar entranhada ali na camada de aplicação na frente do software, ajudando o seller a operar. Não diria que tomando decisões em nome do seller, acho que a gente não vai demorar um pouco para chegar lá, mas ajudando sim no processo decisório. Segundo ponto interessante é sobre Embedded Finance, que se conecta muito com automação financeira com plataforma de gestão, né? Pela empresa, no caso a Olist, ter todos os dados, ter todos os históricos, entender vendas em canais, a gente está numa posição muito forte de ter uma oferta hiperpersonalizada de soluções financeiras. Então, hoje, para a PME no Brasil, acesso a crédito, por exemplo, ainda é um mega desafio. Você vai para um banco e esse banco não tem o teu histórico, a PME vai receber uma oferta de crédito padrão, né? Quem controla o canal, quem controla o sistema de gestão, está numa posição de vantagem e vai conseguir, com a ajuda de inteligência artificial, botar na frente do seller, no canal, uma oferta muito mais assertiva,
que vai dar vantagem também para o seller operar. Terceiro ponto aqui que eu acho que vai vir logo é a automatização de back-office. Então, por exemplo, o exemplo aí que eu trouxe do pagamento de guia, isso vai se expandir para N outros casos de uso de operações dentro da gestão da PME. E o último ponto que está vindo é a gestão, na Olist a gente chama de CFO as a Service. É ajudar o seller a operar melhor suas finanças a partir de todas as informações que a gente tem. Eu sei a rentabilidade dele no Mercado Livre, eu sei a rentabilidade dele na plataforma da Olist de e-commerce, eu sei a margem por produto. Então, ajudar o PME, né, o sócio, a sócia, a operar melhor o seu financeiro, também vai ser uma realidade em breve com a ajuda de inteligência artificial. E uma vez que a gente tenha tudo na nuvem, tudo integrado, a preocupação aumenta muito com a cibersegurança, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco o que é crítico, né? E como que vocês lidam com essa questão de aumentar a cibersegurança no desenvolvimento, né, dos sistemas financeiros automatizados. Olha, essa é uma parte extremamente importante. A gente fica extremamente preocupado toda vez com times, na verdade, dedicados para olhar e aumentar a segurança. No final das contas, você está falando com Embedded Finance, ou você está colocando um ecossistema de tecnologia financeira que acaba encostando no dinheiro do seu cliente ou do cliente do seu cliente. Extremamente importante que você tenha, na verdade, as camadas de segurança necessárias, os protocolos necessários para que o sistema converse com o outro de forma extremamente segura, né? Então, cito aqui algumas coisas. Poxa, uma chamada de assinatura que antes se fazia simplesmente com uma chave de API, hoje em dia acho que nem de perto mais a forma como deveria ser feito. Você está falando ali, ó, vou fazer uma chamada de API com uma assinatura RSA, onde a chave pública está com o player que vai encostar no dinheiro, mas a chave privada só está com o cliente e ela não é acessável por ninguém outro. MTLS é uma evolução além disso, que é o sistema, na verdade, o servidor se autenticando no cliente, o cliente se autenticando no servidor. Extremamente importante, porque no final das contas, se você perde alguma dessas camadas, alguma dessas chaves ali, e você não guardou da forma correta, aí é sim quando você tenha terceiros potencialmente conseguindo acessar o seu dinheiro e fazer o que eles quiserem com isso. Então, muito importante, acho que quando você está falando de sistema conversando com o sistema, está mais nessa parte da assinatura das chamadas de API em si, mas mesmo quando você está assinando o painel, que muitas vezes quando você está falando de Bank as a Service, o seu cliente, você está expondo, na verdade, a tecnologia, a conta, na verdade, para o seu cliente via o seu, caso da Olist, por exemplo, aqui para o cliente dele, o fato é que se ele estiver acessando ali e a Olist não estiver entregando para ele uma forma dele se autenticar e autorizar aquela transação, aquela coisa específica que ele está tentando fazer, o fato é que tudo pode ir por água abaixo. Então, extremamente importante. Excelente ponto. A maneira como a Olist tem desenvolvido produto e software mudou completamente a partir do momento que a gente começou a colocar na nossa plataforma transações mais arriscadas e as teses de Embedded Finance. O negócio é você desenvolver um SaaS mais básico, em que o sócio lá, da sócia da PME compartilha o mesmo acesso, que a gente sabe que isso acontece, com N outras pessoas para evitar custo de licença, e você dá o mesmo acesso para todo mundo. Beleza, num ambiente com uma plataforma sem transações de risco, mas a partir do momento que você tem Embedded Finance, que você tem transações bancárias, dinheiro entrando e saindo, é muito importante a empresa, no caso a Olist, repensar a maneira como ela constrói produtos. Então, esse ponto de permissionamento e gestão de acessos é mega pertinente. Tem uma outra perspectiva que eu queria trazer aqui, que é sobre a stack dos parceiros. Vou explicar. Dentro da nossa Embedded Finance, né, a gente tem alguns parceiros que dão a infraestrutura para a gente conseguir operar. Então, Banking as a Service, adquirência, a gente tem diversos parceiros que nos apoiam com a infra para a gente operar ali a nossa plataforma, o nosso front. O que eu tenho visto é muitas empresas de front terceirizando 100% do controle de risco de fraude para quem faz a infraestrutura. Isso é um erro, cara, muito pesado. É mega importante que, em linha com o desenvolvimento do teu produto financeiro, da tua automação, você também pense em qual que vai ser o controle de risco daquelas transações. Então, processo, por exemplo, de abertura de conta, monitoramento transacional de cartão de crédito,
monitoramento transacional de dinheiro entrando e saindo do teu ecossistema, apesar do parceiro da infraestrutura também realizar esse tipo de monitoramento, você dentro de casa precisa ter como uma primeira linha de defesa ali os controles, as políticas para evitar que o fraudador mire o canhão para a tua empresa, porque isso acontece bastante. Acho exatamente isso. Acho que o fraudador ele vai atrás do lugar mais fácil, né? Então, se você está ali operando a primeira camada, colocando dificuldade, daí você tem o provedor de infraestrutura colocando a camada dele, até a ponta do emissor ali, do cartão de crédito, colocando a dele também, tudo fica mais difícil de você conseguir operar uma fraude num ecossistema como esse. Então, ele vai acabar procurando lugares mais fáceis onde ele consiga executar aquela fraude. Então, sem dúvida. Show. Agora, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a importância da regulamentação para o avanço desse setor, né? Até o final do ano, muito provavelmente, o Banco Central já teve uma consulta pública sobre Banking as Service. Até o final do ano devem sair, né, algumas regras. Se vocês pudessem comentar, então, assim, da importância disso. Olha, trabalhar com player regulado é extremamente importante. No final das contas, acho que o Banco Central tem promovido muita concorrência, na verdade, aumentando a concorrência, colocando novos players no mercado, mas isso não quer dizer que qualquer um possa operar ali o sistema de pagamentos ou fazer o dinheiro movimentar de um lugar para o outro. A gente já viu casos no passado ali, onde você tem uma instituição funcionando em cima de 3 outras ali, como se ela fosse uma instituição de pagamento, dizendo que ela faz tudo acontecer do jeito certo, mas no final das contas o dinheiro está se confundindo ali. Acho que a regulamentação ela vem para trazer inclusive o conforto para as operadoras, as plataformas que funcionam em cima de players de regulados, na verdade, que podem e são homologados para trafegar o dinheiro, para fazer as transações acontecerem. E ela vem também para trazer confiança para quem está comprando alguma coisa, sabendo que, olha, a transação está toda acontecendo em cima de toda uma tecnologia homologada e permitida pelo Banco Central, com todas as amarras necessárias que o Banco Central acaba colocando para que a transação seja segura e que você não tenha nada acontecendo que não deveria acontecer. Então, essencialmente é como eu vejo, tá? Então, tomem cuidado ali. Cara, operem só com instituições autorizadas e que, mais do que autorizadas, realmente sigam o que o Banco Central está falando que deve ser seguido, desde o conhecer seu cliente até o monitoramento da transação em parceria com as plataformas. Nada a acrescentar aqui, se conecta com o que eu acabei de falar. Não pode ser fácil, né, para qualquer player pegar um parceiro de infra e botar de pé qualquer tese de embedded finance. Então, super de acordo com a tua visão. Agora eu vou pedir para vocês comentarem um pouco sobre como que as ferramentas de automatização financeira elas podem criar valor e melhorar a tomada de decisão das empresas, né? Quais que são as oportunidades que esse tipo de ferramenta abre? Se eu puder começar aqui, acho que o Felipe comentou aqui, na verdade, de algumas coisas que a Olist já está fazendo para os clientes deles, mas acho que, em geral, eu vejo o valor acaba sendo criado em algumas poucas categorias ali, obviamente com muitos casos de uso, mas a primeira delas é como é que eu consigo tirar a fricção da minha operação financeira. Então, como é que eu reduzo o custo, como é que eu faço as coisas acontecerem, como é que com isso eu consigo crescer mais rápido sem os problemas, na verdade, gerados na minha operação financeira que vem com o crescimento da minha empresa. Mas não para só aí, eu acho que esse é o primeiro lugar onde as empresas vão olhar para a automação financeira, como é que eu reduzo o meu custo. Mas tem mais, acho que tem uns 2 outros principais aqui, que é como é que eu identifico novas linhas de receita que eu posso ter, como é que eu posso explorar a base de clientes que eu já tenho para conseguir gerar mais receita para o meu próprio negócio. Acho que o BaaS, na verdade, veio muito em linha com isso. Quando você está falando Embedded Finance, BaaS, são muitas empresas, as plataformas de tecnologia, usando a infraestrutura tecnologia financeira por trás, buscando novas linhas de receita. Então, poxa, eu consigo dar crédito, eu consigo, na verdade, participar da jornada financeira do meu cliente via um BaaS, mas também não acho que para por aí. A gente já conversou com alguns clientes, até recentemente, e muitas vezes o cliente começa a falar assim, poxa, mas se eu integrar dessa maneira, se eu usar a API A com a API D nessa ordem, eu consigo tirar do papel esse outro modelo de negócio que eu nunca imaginei que fosse ser possível, porque tem todo um trabalho que geraria para conseguir fazer isso acontecer.
Então, acho que são esses 3 caminhos aqui. Diminuir custo, você gerar novas linhas de receita e evoluir o seu próprio negócio com novos modelos de negócio também. Na perspectiva da PME, eu vejo 2 dimensões bem conectadas com o que o Renato trouxe, 3, na verdade. A primeira, já falei do exemplo do pagamento da guia de recolhimento, é eficiência operacional, redução de custo, então vamos botar isso de lado. Eu falei sobre processo decisório mais rápido e sobre acesso, então eu acho que isso muda o jogo para a PME. No ponto de processo decisório mais rápido, voltando, né, a Olist, ela concentra todos os dados de gestão, não só de automação financeira, do seller. Então, vou dar um exemplo. A gente tem o nosso seller, que tem a nossa solução de pagamentos. Ele pode emitir um link de pagamento para um cliente dele pagar. Enfim, link emitido, na hora, né, essa jornada de pagamento, né, ele deixa em aberto, por exemplo, um contas a receber no módulo, na jornada do RP financeira. Né? Contas a receber impactado, isso afeta a previsão de caixa, o fluxo de caixa desse seller na hora dentro do mesmo sistema. E o seu seller tem com relatórios em painéis dentro da plataforma. E aí o seller vai poder tomar uma decisão de, por exemplo, contratar crédito, ter algum tipo de antecipação de recebíveis na hora. Processo que antes demorava, né? Porque você tinha que ir para o teu banco, você tinha que ter que falar com X ou Y plataformas. Hoje esse processo ele é ponta a ponta e o seller tem tudo na frente, na tela e consegue tomar uma decisão, por exemplo, de antecipação de crédito com mais facilidade. Então o processo decisório ele fica muito mais rápido. Terceiro ponto, para mim, o que muda o jogo é acesso, né? De novo, o Olist tem os dados, tem histórico de vendas, consegue fazer previsão do que vai vender, em qual canal vai vender. A gente tem informação muito mais específica para calcular o risco dos nossos clientes e dar na jornada uma boa oferta de crédito. Como eu falei, acesso ainda a crédito é um desafio enorme para a PME no Brasil. As PMEs têm acessos a taxas que não são personalizadas, que são taxas de prateleira, muitos nem têm acesso. Então, essas teses de Embedded Finance, as empresas que controlam, né, o canal, que controlam o front, elas estão numa posição muito superior para conseguir dar uma oferta de crédito que antes não era possível para a PME, e isso destrava novos modelos de negócio, destrava, N aspectos, por exemplo, que o Renato comentou. Então, além, obviamente, da economia de custo, né, resumindo aqui, o processo decisório ele é muito mais rápido e essas empresas vão ter acessos a produtos financeiros que antes elas não tinham acesso, ou com uma taxa ali não muito refinada. Isso vai mudar o jogo, principalmente com mecânicas de AI que estão vindo por aí. Obrigada, Felipe. Obrigada, Renato. É isso aí, gente. Bastante coisa interessante por vir. Muito obrigada. Bom feriado para todo mundo. Obrigado.